Assim, ah, deixa pra lá. Será que esse deixa pra lá é tão simples assim? O que eu percebo na prática é que isso se torna um ressentimento no decorrer dos tempos. É claro que no dia a dia a gente acaba escolhendo as guerras que a gente quer, não é mesmo? Porque são várias. Várias guerras que a gente tem que lutar todos os dias, várias coisas para resolver, várias situações. E tem aquelas que a gente realmente tem que deixar para lá. Mas nos relacionamentos, especialmente os relacionamentos amorosos, em algum momento a gente precisa falar sobre aquilo que nos chateia. E nem sempre a expressão corporal é suficiente. Por que eu tô falando isso? Porque nós mulheres, algumas de nós, né, a gente nunca pode generalizar, mas acho que devido à rotina nossa ser muito apertada, e também a falta de vocabulário emocional que existe tanto nos homens quanto nas mulheres, dificulta um pouco a gente expressar como a gente gostaria. Então, muitas vezes, quando você fala deixa pra lá, eu queria que você se perguntasse: o que realmente você está deixando pra lá? Você realmente está deixando pra lá? Por quê? Porque logo que passa esse momento de conflito, você tende a remoer aquela situação. E aquilo ali você vai ficando ressentida. O que é ressentido? É o sentir novamente. Sentir de novo aquele desconforto, aquele desagrado que foi causado por uma atitude da pessoa que está próxima a você. Então, quando na relação existe uma atitude, um comportamento, uma fala onde você não pontua, aquilo ali vai crescendo dentro de você. E o ressentimento, o ressentir, dentro de nós é como se ele fosse uma parede, um muro. E onde cada ressentimento, cada coisa que você vai acumulando dentro de você, cada situação não resolvida nessa relação, ela vai formando um murinho, certo? E esse murinho, que por enquanto é pequeno, você talvez ainda tenha ânimo, força, estrutura corpórea para conseguir transpor esse muro. Mas chega um momento que esse muro vai ficando tão alto, e aí como que você vai percebendo que esse muro está ficando alto? Quando os diálogos já não estão acontecendo, quando você cada vez mais sente que está engolindo seco, sabe? Quando a pessoa faz uma coisa e você até trava, assim, é físico mesmo. Às vezes você sente vontade de chorar. Às vezes você tá feliz, aí a pessoa toma uma atitude, sabe quando vem aquela baixa de energia assim, você fica com um olho triste, um olhar vagante assim o dia inteiro. E aí isso são camadas que você tá vendo que vai ficando intransponível. E se você não transpor, ou seja, se você não for destruindo para não precisar transpor, chega um ponto que transpor esse muro fica quase impossível, porque já foi tanto desgaste emocional que chega um momento que você não consegue transpor. Sabe quando você precisa correr, quem gosta de corrida de rua? Você às vezes no outro dia teve um desgaste muito grande ou está um pouco doente, não consegue correr. Você pode até tentar, mas você para. Só que já sabendo disso, já tentando várias vezes correr num dia que você não está muito bem, você percebe que não adianta nem ir e você fica em casa. E assim são nos relacionamentos. Você vai deixando tanto, tanto, tanto ressentir que na hora que é para você ir em direção àquela pessoa, aquela que você ainda ama, mas que tem tantas barreiras entre você que você não tem força mais. E aí os casamentos se dissolvem, as relações de um modo geral se dissolvem. Hoje aqui a gente está dando um foco nos relacionamentos amorosos, mas esse ressentir, ele vai reverberando, ele vai pingando em todos os relacionamentos. Então, se é num relacionamento com alguém da sua família, seja uma sogra, um sogro, um enteado, enfim, coisas que vocês não vão resolvendo, acaba criando essa barreira também. Só que é claro que nós sabemos que qualquer relacionamento que a gente não está conseguindo transpor, e esse relacionamento é importante para nós, é uma grande perda. Isso, quanto a isso, a gente não tem dúvida. É uma perda para a relação em si, para nosso crescimento enquanto seres humanos, porque é muito feliz quando a gente consegue, percebe que aquelas relações que antes a gente tinha um bloqueio,
quase que energético, a gente conseguir se aproximar e dissolver. É muito feliz. Mas se você não faz esse movimento, jamais você vai gozar desse gostinho. Então, todas as relações são importantes e não ter a relação é doloroso, mas a gente sabe que aquela pessoa que divide conosco o mesmo teto que está ali na nossa vida todos os dias, é uma relação que tende a ter um peso emocional maior, porque afinal de contas você está todos os dias, mora na mesma casa. Se for alguém que você tem relações, né, sexuais, então, ou seja, os relacionamentos, você vai beijar, vai abraçar, vai dormir junto, isso tem uma troca infinitamente maior. Então, essas relações a gente precisa olhar esse ressentir ou não ressentir. Então, eu queria te fazer uma pergunta aqui hoje. Isso que você faz do ressentir, do não falar, é algo que você aprendeu? Porque você acreditava que amar era suportar a qualquer custo? Porque é isso, culturalmente e historicamente, nós mulheres fomos ensinadas a servir incondicionalmente. Servir até quando não nos existia forças, até quando não queríamos, não estávamos disponíveis. E isso foi tendo um custo emocional. Com o tempo, a gente começou a associar que o ato de não servir, o ato de não querer fazer alguma atividade que seja servir a outra pessoa, nos colocasse numa condição menor. E aí, para a gente não criar esse atrito, não falar o que a gente pensa, porque afinal de contas o nosso lugar de conciliação nos foi colocado, né? No lugar de conciliação, de relevar, de tolerar, de harmonizar, de sustentar. Isso vai criando uma ferida emocional muito profunda, porque tem momentos que você não quer estar na função de conciliadora. E às vezes a função de conciliadora, ela não vai parecer como que a sociedade quer, aquela que chega, que abraça, que acolhe, não. A conciliadora, muitas vezes, ela vai conciliar desejos, momentos de vida, vai mostrar que ponto que ela está, como que ela está se sentindo. Então, existe essa diferença. Porque às vezes, mesmo no momento que parece que existe uma situação que está mais tensa, existe uma tentativa de conciliação, mas não daquela que a sociedade quer, né? Que a gente faça. Aquela em que o conciliar é calar, é deixar passar, é relevar. Ah, deixa pra lá, não vou mexer com isso não vou me estressar, não vou... Só que isso tem um preço muito alto. Hoje, quando nós vimos, assim, a gente pega os números da sociedade, né? O próprio IBGE tem uma pesquisa sobre o volume de trabalho não remunerado da mulher, então, ou seja, esse trabalho invisível que muitas mulheres fazem, que é no trato da casa, de levar a criança na escola, de às vezes pausar a vida para levar uma criança no médico. Gente, é necessário, está na rotina. Mas não necessariamente isso é uma responsabilidade somente da mulher. E aí, quando o IBGE traz esse levantamento, é importante para que a gente saiba. Por mais que talvez no seu relacionamento vocês decidiram em comum acordo que seria assim, olha, um provê, o outro isso, outro aquilo. Não é isso aqui que está em julgamento, mas é perceber que existe uma carga de trabalho na mulher maior, que não é vista, que não é remunerada, que não é contabilizada muitas vezes e, consequentemente, não é valorizada. Então, hoje no Brasil, a mulher ela dedica por semana, em média, 20 horas a mais nos trabalhos que envolvem o contexto da família e que não são remunerados do que os homens. Então, as mulheres hoje gastam em torno de 20 horas semanais, enquanto os homens gastam em torno de 11 horas semanais. É uma diferença de 10 horas. Se a gente vai contabilizando isso no mês, ao final de cada mês é quase que uma semana a menos de coisas que ela poderia estar fazendo também, expandindo, descansando, aprendendo novas habilidades, simplesmente vivendo a vida dela ou os projetos que ela quer, mas que estão sendo dedicados à casa. E aqui, eu volto a repetir, nós não estamos aqui nesse momento questionando os formatos de cada família, o que cada um estabeleceu.
Nós estamos aqui mostrando a importância de que muitas vezes essas mulheres, elas estão inseridas no mercado de trabalho e também têm essa atividade em casa. E aí ela realmente começa a ficar sobrecarregada. E por muito tempo, a mulher, ela tinha esse papel de ficar dentro de casa e cuidar, e o homem esse papel de tomada de decisão, de estar na rua e decidir as coisas. Aí o ponto aqui, que a gente vai engolindo, é o quê? Às vezes, mesmo você aí, que dividiu, né, que falou, olha, não, nós vamos fazer, eu tomo conta dessa parte, você toma daquela, não significa que você não vai ter momentos de exaustão. Não significa, porque houve uma exaustão, que você não vai ter o compartilhar do outro. Porque suponhamos que você tenha filhos. Mesmo que você seja responsável por cuidar dos filhos a maior parte do tempo, isso não exime, não retira a responsabilidade do homem que colocou aquela criança no mundo, ou do parceiro ou parceira que você escolheu. A responsabilidade é dos dois. Então, quando você manifestar, você se permitir manifestar, porque é isso, a gente vai suportando tanto que a gente não manifesta os momentos que nós estamos cansadas, os momentos que a gente já não suporta mais aquela rotina. Eu mesmo conheço muitas mulheres que às vezes até gostam de cozinhar, mas dizem que não gostam porque tiveram que fazer tanto, aquela rotina exaustiva, que às vezes quando vê um fogão até arrepia, fala, meu Deus, não é para mim. Mas na realidade foi a sobrecarga. É igual quando a gente brinca, né? Nossa, meu Deus, eu queria dar meu filho, não me devolve meu filho. É isso, é um momento de cansaço, mas isso não te torna uma mulher melhor nem pior. Só te mostra as necessidades que você tem. E aí, quando num relacionamento, as coisas que você vai sentindo no seu coração, tudo você vai deixando pra lá, isso vai se ressentindo. Por quê? E por que hoje o ressentimento ele vai ficando mais claro? Porque a sociedade mudou. Os tempos mudaram. Os padrões culturais, aos pouquinhos, ele vai mudando, a passos de tartaruga, especialmente quando a gente fala de machismo e o papel feminino no espaço da sociedade. Uma hora a gente dá 10 passos para trás, depois tem que dar alguns passos, dá 10 passos para frente, depois tem que dar alguns passos para trás, porque às vezes a própria cultura tenta retroagir muitos ganhos, porque começa a usar de diversos artifícios teóricos para justificar, enquanto na realidade nós estamos cada vez mais entrando na era da percepção do humano em si, não tanto ligado às questões de gêneros mais. Por isso que hoje em algumas famílias a gente percebe movimentos para algumas, onde eles combinam os acordos sem pensar muito no externo, elas acabam rodando muito melhor do que aquelas famílias que estão extremamente preocupadas com o que a sociedade vai pensar. Então, às vezes, você e seu companheiro ou companheira têm um desejo genuíno de aplicar, sei lá, da mulher ir para o mercado de trabalho. Às vezes você já está um tempo dedicando à família e você e seu esposo falou, cara, claro, vai agora, vive o seu mundo. E é claro que a rotina da família vai ter que se reorganizar para essa mulher ir. E os dois estão ali muito empenhados, mas aí, de repente eles permitem que os fatores culturais falem mais alto. Às vezes eles fazem parte de um fator cultural que está dentro de uma instituição religiosa, onde a mulher ir para o mercado de trabalho enquanto tem um filho pequeno é muito criticado. Esse casal recua. E esse casal vai se ressentindo, porque vai recuando por questões culturais e não pelos dois. Então, por isso que nesse momento agora, diante do seu relacionamento, tente você colocar as coisas que fazem sentido para você hoje. E por que eu falo isso? Porque os casais, gente, quando nós casamos, às vezes muitas coisas ainda não estão alinhadas nas nossas vidas, especialmente se você casou muito cedo, né? Viveu muitas coisas ali enquanto a maturidade não era o seu ponto-chave. E aí agora você já foi mãe, teve filhos, já mudou de cidade, já mudou de emprego, já mudou de casa, já fez um tanto de coisa. É claro que você não é a mesma mulher, mas ele também não é o mesmo homem. E às vezes, na logística da relação, vocês não conseguem imprimir esse novo passo. E como que imprime esse novo passo? Exatamente falando o que gostaria, o que pensa, o que para você tem valor hoje. Porque o deixa para lá, ele muitas vezes, ele pensa, ai, que preguiça.
Ai, não adianta falar, Babiane, você tá falando para eu falar, mas eu não vou falar de novo. Se você ainda ama essa pessoa e se você ainda tem um pingo de esperança nessa relação, você vai falar de novo. E você vai tentar falar de formas diferentes. Primeiro com quem? Com você mesma. Com você mesma. Olha, o que eu preciso hoje aprender ou me munir de recursos para que eu consiga ter abordagens diferentes e mostrar o que eu quero hoje, na pessoa que eu sou hoje. Porque talvez quando você casou, os dois bebiam, os dois gostavam de festas e hoje você não suporta isso mais. Isso precisa ser comunicado. E aí você precisa ir alicerçando no seu coração e na sua razão por que isso hoje para você não significa mais nada. E o outro ainda insiste naquele comportamento e hoje isso te machuca. Porque é muito comum quando os dois estavam nesse mesmo movimento e aí a mulher vai se posicionar, muitas vezes vão me falar, mas você já casou sabendo. Tá, você sabia que existia aquilo, mas talvez você ainda não tinha maturidade para saber o quanto que aquilo ia ser pesado na sua vida. Especialmente depois de alguns acontecimentos. Por exemplo, quando chegam os filhos, quando às vezes é um momento em que o casal está mais entregue a ter um processo de alavanca, seja financeira, seja espiritual, seja o que for. Eles precisam ir comunicando essas mudanças de desejo, essas mudanças comportamentais. Porque quando você percebe que está o tempo todo, ou muitas vezes, você se calando, se remoendo, passando por cima do que você sente, isso vai te ferindo. E vai impedindo que você veja possibilidades em você e no outro de fazer dar certo. Então você precisa ir aprendendo a se comunicar de um jeito diferente, que é isso que eu falo muito no treinamento que eu tenho aqui para as mulheres, para elas conseguirem falar não, né, sem se sentir egoístas, sem se sentir péssimas e fazer isso com leveza. Então você precisa aprender a comunicar de um jeito diferente e eu posso te ensinar. Você precisa aprender a se ver de um jeito diferente. Mapear coisas em você, suas forças, suas fraquezas. Entender em qual departamento hoje você precisa se fortalecer mais para conseguir dar esse passo. Porque aí você consegue mudando algumas frases que talvez você viu algumas mulheres à sua volta repetir a vida toda. Ah, não, tá tudo bem, pode deixar, isso vai passar. Depois eu vejo, não tem problema não. Essas frases são muito comuns. E muitas vezes são frases que estão ali dando um suporte, na realidade justificando, né? Para alargar mais ainda as feridas que já estão sendo causadas dentro de você. E aqui, quando você... Por isso que é importante você primeiro olhar para dentro. Porque quando você olha para dentro, e você vê o quanto você já está mudando, tanto de coisas que você ainda quer fazer no mundo, esse voto de confiança que você começa a dar para você é automático que você dê para o outro. E por que eu estou falando isso? Porque tem muitos relacionamentos que terminam sem que as pessoas tenham se dado a oportunidade real de modificar. Sem que tenham tido conversas que realmente coloquem na mesa aquilo que realmente faz sentido para os dois, aquilo que realmente dói. Porque às vezes um ou outro não quer dar o braço a torcer que aquilo dói. O orgulho fala mais alto. E as palavras se calam. Não deixa pra lá. Ai, que preguiça. Então, esse voto de confiança em que você está em processo de florescimento, você está em processo de transformação, quanto mais claro isso ficar para você, mais vai começar a respingar no outro, a reverberar no outro. E o seu olhar, que hoje está descrente, que está desanimado, pode ser que ele volte a se animar, que tome um fôlego. Porque o objetivo aqui, especialmente eu que sou psicanalista, jamais é dizer permaneça nesse relacionamento ou não permaneça, não. Você primeiro vai olhar para você, para a mulher que você é hoje. E a partir do que você é hoje, se munir de recursos, de bom ânimo, para olhar para essa relação e para você mesmo com verdade,
verdade é muito importante dizer. Será que eu realmente já fiz o que poderia ser feito? Ou eu fiquei me escondendo atrás do deixa pra lá, depois eu faço? Porque muito da construção, né, que o casamento é uma casinha aqui, ó, muito da construção que foi feita nesse relacionamento foi uma construção feita por duas pessoas. Porque esse relacionamento não ficou esse tempo todo só por uma pessoa. Então, às vezes, no jeito que um reagia, o outro reagia. No jeito que um dizia sim, o outro dizia não. Isso vai construindo a forma com que vocês conseguem relacionar hoje. A linguagem de amor. Por isso que a gente fala assim, nossa, o casal ele precisa estar sempre no movimento crescente para dar certo, para não sei o quê, para sempre estar tentando melhorar. Por quê? Porque se vocês não estiverem nesse movimento de realmente querer crescer, melhorar e fazer da liga, esse passo vai tendo um descompasso de um com o outro. E aí depois é difícil de alinhar. E o contrário também é verdadeiro. Tem casais que às vezes um tá ali borbulhando no coração, que quer seguir em frente, ou que quer fazer outros planos, mas aí olha para o outro, olha para o companheiro, e talvez naquele momento ali, você vê ele numa inércia gigantesca. Você fala, meu Deus, Babiane, não tem chance, olha ali, completamente alienado, completamente fechado para qualquer mudança. E aí o que que você faz? Muitas vezes você não rompe as suas barreiras, você se encolhe para caber nessa forminha que ainda dá certo para vocês hoje. Porque se você tenta sair desse padrão, você tem o risco de perder. Por quê? Porque vocês vão se distanciar. Eu gosto muito de falar disso. A estrutura do desejo, ela muda, gente. Ela muda, ela pode mudar durante a vida toda. Só que se essas duas pessoas elas tentam de alguma forma ir no mesmo passo, é um jeito dessa estrutura do desejo se manter. E esse mesmo passo aqui pode ser para comportamentos que te coloquem num patamar de ir despertando mais as suas potencialidades, ou pode ser os passos que vão te afastando dessa possibilidade de despertar ali. Então, na realidade, não é nem um passo, né? É como se você não pudesse caminhar muito. Você fica ali engessado naquela vibração ali que vocês já conhecem, que já é conhecido. E você fala, meu Deus, mas se eu mudar isso aqui, mudou a estrutura, essa pessoa não vai suportar. Mas aí você consegue ir fazendo aos poucos. Você pode ditar o seu ritmo. Você pode ir alicerçando as suas verdades sem agredir o outro. Porque isso também acontece. Às vezes tem mulheres que querem expandir, que querem ir para o mundo. E às vezes olha para esse companheiro e ele tá ali todo paradinho na dele, que para ele aquilo ali tá muito bom. E ela começa a acusar, a apontar o outro. Mas o que é esse comportamento muitas vezes, né? Mas você não faz isso, não faz aquilo, eu só não faço isso porque você, olha aí, não, você tá parado. Muitas vezes a gente tem esse ímpeto mais agressivo porque nós ainda não estamos muito bem alicerçados nas nossas decisões. E aí a gente meio que precisa jogar para o outro para tentar romper dentro de nós. Mas isso não é necessário. E sabe como você faz isso? Dando um passo para trás e olhando primeiro para você. E aí no dia a dia eu já vou te dar uma dica aqui antes da gente encerrar esse bate-papo. Se você estiver muito olhando para o comportamento de quem está perto de você, seja do seu marido, da sua esposa, da sua sogra, se você está olhando demais, reparando demais o comportamento do outro, acenda um sinal de alerta. Porque talvez algo dentro de você é que precisa ser olhado com mais urgência e carinho do que aquela pessoa. Porque quando nós estamos bem conosco, e normalmente a gente está bem conosco quando a gente vai mergulhando em nós, trabalhando as nossas potencialidades, diminuindo um pouco as nossas fragilidades, quando a nossa segurança emocional ela vai ficando mais alinhada com aquilo que a gente é, né? Quanto mais eu alinho quem eu sou com o que eu coloco no mundo, mais segura emocionalmente eu fico. E quanto mais segura emocionalmente eu fico, mais saudável emocionalmente eu estou também. E, consequentemente, pessoas que estão com mental mais saudável, elas têm uma tendência de ferir e agredir menos as outras pessoas e os outros comportamentos. Por quê? Porque ela sabe quem ela é. Ela já está em movimento.
Ela já entendeu que ela não precisa do outro. Só que nos relacionamentos existe muitas vezes essa relação de codependência. E aí, muitas vezes, eu só vou agir se o outro agir. Ou se o outro me autorizar a agir. E quando eu percebo que o outro não está agindo junto comigo, ou não está me autorizando a agir, eu começo a ficar muito brava, muito irritada. Por quê? Porque eu acho que eu preciso do outro para fazer esses movimentos, só que eu não preciso. Eu não preciso do outro para me apoiar. É claro que é muito melhor quando tem. Gente, relacionamento bom é quando os dois estão se apoiando. Ele se torna cada vez mais delicioso. Mas você não precisa parar a sua vida em prol disso. E quanto mais dependência emocional tiver, mais travado vai estar nessa parte. Então, por isso que eu sempre trabalho aqui com vocês temas que vão fortalecer essa segurança emocional, para que você consiga colocar o seu não na hora certa, sem se desesperar, sem depois ficar remoendo aquilo num canto. Porque você vai despertando as suas potencialidades dentro desse contexto de segurança. E aí, para a gente encerrar aqui, quando você aprender, e você fica aqui comigo, me segue aqui, manda essa conversa aqui hoje para quem você achar que precisa, tá? Deixa que as pessoas conheçam esse trabalho. Por quê? Porque eu sempre vou falar aqui de temas que vão fortalecendo você. Ora, eu vou te dar dicas práticas de como fazer alguma coisa, assim como eu fiz em lives anteriores. Ora, eu vou te falar de contextos culturais hoje aqui, que nós falamos aqui quase no estilo documentário em alguns momentos, para explicar que existem estatísticas, existem estudos, né, dentro da sociologia, dentro da história, da antropologia, para entender por que hoje as mulheres estão nesse lugar de muitas vezes ficar falando deixa para lá. Então me segue aqui e manda essa live aí para quem